Bom, essa é a apresentação ao artigo submetido para o 25º Encontro Estadual da AMPU São Paulo, História, Desigualdades e Diferenças, que ocorrerá de forma remota. O título do meu trabalho é Assim que Combatemos, Pós-Abolição e o jornal A Gazeta Paulista de Guaratinguetá, 1907. Eu sou Alice Junqueira Mota, graduanda do último semestre de História pela Universidade do Vale do Paraíba e fui orientada pela professora doutora Maria Aparecida Papali. O trabalho, então, se refere à pesquisa desenvolvida na condição de iniciação científica sobre o contexto de pós-abolição no Vale do Paraíba Paulista, a partir da análise de jornais da região. Em meio a propagandas e artigos contidos nos periódicos, notam-se raízes de preconceito, racismo e desigualdades nas velhas páginas dos jornais localizados nos arquivos municipais, os quais muitas vezes revelam direitos sendo negados aos ex-escravizados, além de discursos contraditórios, delineando o retrato de uma população recém-liberta. A partir de jornais locais do município de Guaratinguetá, São Paulo, encontrados no arquivo histórico da cidade, este trabalho busca interpretar uma notícia datada de 1907 do jornal A Gazeta Paulista de Guaratinguetá, onde a imprensa condena uma situação envolvendo um pobre preto, na linguagem do jornal, a polícia e alguns homens da elite local. Então, como introdução do trabalho sobre a importância do estudo do período de pós-abolição da escravidão no Brasil, que se dá de vários contextos e formas, e à medida que reconhecemos que a tragédia implementada aos povos escravizados no nosso país não finda completamente com o documento oficial do 3 de maio de 1888. Uma das importantes questões estudadas no pós-abolição é que algumas permanências da relação senhor-escravo foram reinterpretadas socialmente. Na região do Vale do Paraíba Paulista se cultivava a cana e um comércio relevante de tabaco, mas o que destacou a relação da região com o sistema escravista foi o cultivo do café. Historiadores como Maria Aparecida Papali e Renato Leite Marcondes explicitam como foi significativo o período cafeeiro na região Vale Paraibana. Sobre a relação dos jornais e o pós-abolição, segundo Lilia Schwartz, a afirmação da inferioridade negra aparece não só nos grandes debates, como também nas pequenas sessões e nos diversos anúncios que compõem a parte básica e cotidiana desses jornais. Schwartz, 1987. A imprensa revela-se então como importante fonte histórica para o estudo de diversos momentos da história do Brasil, levando em conta o tipo de discurso e a maneira como cada jornal retrata o contexto que está inserido ou como aborda diferentes assuntos. O presente trabalho busca retratar a pesquisa feita a partir da imprensa regional Vale Paraibana sobre o período de pós-abolição, mais especificamente sobre a cidade de Guaratinguetá, destacando o jornal A Gazeta Paulista, datado do ano de 1907. Fazendo uma demonstração de dificuldades e conflitos envolvendo a população liberta, levando em conta quase 2 décadas após a data oficial da abolição em 1888. A notícia encontrada no Gazeta Paulista retrata a situação em que um cidadão denominado no periódico como preto e pobre, boçal e ignorante, é submetido a uma espécie de prisão forçada por débito de uma dívida com homens de status da região, considerados uma poderosa elite local. A maneira como o jornal apresenta essa situação comparando-a ao tempo do cativeiro e como se posiciona em relação a ela é o que se busca no trabalho. Como nas palavras de Dorocina Alves Campos Souza, 2006, os jornais estão localizados na encruzilhada desses elementos, Estado, política e poder, combinando-se com ele, ora endossando o discurso oficial, ora opondo-se a ele. No jornal Gazeta Paulista de 1907, o título do artigo interpretado chama-se Em Favor dos Fracos. A matéria, então, narra uma situação em que um homem, Manuel Teixeira, caracterizado como pobre e preto, vivencia uma situação cujos vários pontos nela importam e revelam interpretações dignas de reflexão e críticas. Analisemos a notícia em seus importantes fragmentos. O que foi compreendido é que Manuel Teixeira, se endividou pela intenção de casar-se. O homem a quem ele devia, José de Castro, transferiu a dívida para o empregado de uma fazenda, Antônio Antunes, que trabalhava para o proprietário de tal fazenda, comendador Antônio Rodrigues Alves. Teixeira foi mandado para lá a fim de acertar-se. Notamos que é por conta da dívida, que não conseguia saldar, que Teixeira foi para a cidade de Guaratinguetá, a fim de encontrar um melhor trabalho, como descrito no início da notícia. O jornal não identifica a cidade de origem do Manuel Teixeira, mas de fato ele parece ter encontrado serviço em Guaratinguetá, trabalhando para um senhor de nome Godogama. Até que, agora citando o jornal, um dia desses aí apareceu o soldado bem-vindo do destacamento dessa cidade e intimou Manuel Teixeira para comparecer à presença do subdelegado de polícia
que é o senhor tenente José de Oliveira Alves, sobrinho do senhor comendador Rodrigues Alves. Gazeta Paulista, Guaratinguetá, 1907. Destaca-se então a relação de parentesco entre o subdelegado de polícia, José de Oliveira Alves, que ordenou a busca de Teixeira, e o comendador Antônio Rodrigues Alves, patrão do empregado Antunes, a quem Teixeira devia, sendo respectivamente tio e sobrinho. Manuel Teixeira foi então intimado à delegacia e lá passou uma noite, até que na manhã seguinte foi levado para a fazenda do Paiol, propriedade do comendador Rodrigues Alves, e lá foi recebido por um capitão do mato, que o recebeu, como descreve o jornal, da seguinte forma: este cachorro merecia uma boa sova de couro, mas eu não quero aqui, leve-o para a fazenda da Serra. E na fazenda da Serra que Teixeira ficou entregue. Não ignorando que uma das principais funções de um capitão do mato era a captura de escravos, nesse caso, a ação contra Teixeira já se revela como ilegal, mesmo para a época, não havendo mais escravidão, e sendo Teixeira um homem livre, não teria que trabalhar de maneira forçada. Outras questões que se destacam nesse jornal é a possibilidade da escravidão por dívida ter sido uma realidade praticada naquela época, ao menos em cidades do Vale do Paraíba. Segue o restante da notícia, agora destacando a posição do jornal diante do ocorrido. Logo que tivemos conhecimento do fato, tratamos de requerer uma ordem de habeas corpus em favor de Teixeira, mas antes disso, ele conseguiu fugir e veio ao nosso escritório, onde nos contou toda a sua história, dizendo-nos mais que tinha muito medo de ser preso porque sabia que o levariam de novo para a fazenda. Dissemos-lhes que não tivesse medo algum, que não havia mais cativeiro e que o senhor comendador Antônio Rodrigues Alves não tinha poderes para mandar prender um cidadão livre e obrigá-lo a trabalhar em sua fazenda, mas que se tal acontecesse nos avisasse imediatamente, para requerermos o habeas corpus. Meio convencido, meio assombrado, Manuel Teixeira lá se foi para a fazenda do nosso amigo, capitão Antônio Marques dos Santos, onde o senhor subdelegado e sua polícia, ou mesmo os camaradas do senhor comendador, o poderão ir buscar, e lhes acontecerá como da outra vez. Gazeta Paulista, Guaratinguetá, 1907. O temor então de Teixeira diante a possibilidade de ser levado para a fazenda, contra a sua vontade, revela a posição do Gazeta Paulista, aparentemente na defesa de Teixeira, que é sobremodo interessante, tendo em vista que mesmo o discurso abolicionista sendo comum na imprensa regional do período, o periódico Gazeta Paulista em questão não só demonstrou o discurso em prol da abolição, como também atuou na causa jurídica e busca legal sobre a proteção do direito de Teixeira. E lhes acontecerá como da outra vez. O tom de provocação empregado no jornal indica que provavelmente houve outros conflitos entre o comendador Rodrigues Alves e a imprensa do Gazeta Paulista, e que estaria disposta a se envolver em mais um se necessário, o que revela um nítido desentendimento do jornal com a política local. Citando agora a última parte da notícia do Gazeta Paulista, não queremos fazer comentários sobre este fato. Lamentamos somente que a polícia do estado de São Paulo seja ainda a polícia de Capitão do Mato, e sirva para continuar a manter a mão de ferro nas fazendas dos mandões. E como estamos resolvidos a combater os nossos adversários com toda lealdade e franqueza, declaramos que de hoje em diante requereremos o habeas corpus a favor de qualquer um que se ache coagido em sua liberdade, nas fazendas do senhor comendador Rodrigues Alves. E assim também que não consentiremos que a polícia faça violência igual a que fez a Manuel Teixeira, seja a quem for. E para terminar, declaramos que temos sempre em nosso escritório pessoa encarregada de receber qualquer informação nesse sentido, estando o Gazeta Paulista sempre à disposição das vítimas de prepotência, e aos infelizes que porventura se acharem presos ou coagidos nas fazendas de qualquer mandão dessa terra, dizemos: não sois obrigados a trabalhar contra a vossa vontade, para pagar dívida à força, não tende medo à polícia, nem a vosso patrão. Saí, fugi e vinde ao nosso escritório, que nós vos garantimos a liberdade. É assim que combatemos. O Gazeta Paulista, então, Guaratinguetá, 1907. Apesar da interessante posição do jornal em demonstrar a defesa de Teixeira contra a submissão comparada à escravidão, relação retratada pelo próprio discurso do jornal e de igual modo condenada por ele, destaca-se que o mesmo jornal descreve Teixeira, antes mesmo de narrar a notícia, como pobre preto, boçal e ignorante. Demonstra-se então um preconceito pragmático socialmente, retratado no discurso da imprensa regional vale-paraibana, à medida que defendia a causa abolicionista, ou como no caso do Gazeta de 1907, condena uma atitude escravista no contexto de pós-abolição. Ainda assim, vê Teixeira com aspectos de inferioridade, livre sim, mas preto e pobre, boçal e ignorante. Como considerações finais, então, o estudo e trabalhos sobre pós-abolição no Brasil trazem clareza a respeito não somente do tema historiográfico, mas da própria história do Brasil,
refletindo aspectos da nossa sociedade que repercutem até hoje. Incorporam reflexões a respeito de violências e preconceitos enraizados culturalmente e que ainda hoje são possíveis de serem identificados no nosso país e na história do Vale do Paraíba. Revela-se então um país contraditório, quase que por natureza. Assim como o discurso da imprensa, notamos o Vale do Paraíba ainda também como uma região de um histórico conservador, desigual, carente de equidade entre a população. Os diálogos contidos nos jornais representam a história de um país, um povo, uma região, não apenas como relato de um contexto social, mas como constituinte da sociedade em um determinado tempo. Contra todo o preconceito enraizado por meio de pesquisas compartilhando, divulgando conhecimento sobre a história, úteis na luta por reconhecimento e direitos que, como na palavra do Gazeta Paulista de Guaratinguetá em 1907, é assim que combatemos. Obrigada.